encontrou o versículo, diga amém. Êxodo 40, versículo 17. Assim, no primeiro mês, no ano segundo, ao primeiro dia do mês, foi levantado o tabernáculo. Foi levantado o quê? Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele os seus varais e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a cobertura da tenda sobre ela, e em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou o testemunho e pô-lo na arca, colocou os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca, e introduziu a arca no tabernáculo, pendurou o véu da cobertura e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 22. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o candelabro na frente da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a cortina da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e sobre ele ofereceu o holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela pôs a água para lavar. Moisés, Arão e seus filhos nela lavaram as suas mãos e os seus pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Amém? Amados, nós estamos em família aqui nesta noite. Eu quero trazer uma mensagem doutrinária sobre o tema os 3 estágios do culto. Eu não sei você, mas eu costumo ouvir muito: esse culto hoje foi uma água, esse culto hoje não fluiu, esse culto hoje não rolou não, esse culto hoje, pelo amor de Deus, não vou num culto desse não quero um culto desse. Eu quero começar dizendo para você que nenhum culto é para nós, todo culto é para Deus. E quem precisa atestar o nosso culto é o Senhor, porque não se oferece culto para o pastor, não se oferece culto para o músico, não se oferece culto para o irmão, para a irmã, se oferece culto para Deus. Agora, é muito certo que nós tenhamos uma percepção do culto que Deus está recebendo e do culto que Deus não está recebendo. Por quê? O culto, ele culmina com a presença de Deus, o culto, ele culmina com a glória de Deus. E a presença de Deus, a glória de Deus, ela traz alegria, ela traz poder, ela traz graça, ela traz unção. É por isso que às vezes nós ficamos chateados com o culto. Mas quando nós estamos chateados com o culto, nós estamos muitas vezes chateados conosco mesmo. Cada um de nós devemos sentir as nossas misérias, a nossa incapacidade de perceber a orientação de Deus para realizar o culto. Eu pedi ao Adalberto para ver se consegue para mim uma imagem do tabernáculo e a tipologia dessa palavra que eu estou ministrando. Eu não sei se você observou a leitura, mas trata-se da inauguração do tabernáculo. O que significa a palavra tabernáculo? A palavra tabernáculo significa habitação. A palavra tabernacular significa habitar, significa morar. Deus nunca mandou o homem construir templo. A iniciativa de construir templo não foi de Deus, foi de
Davi, depois de construir seu palácio para o seu governo, construir a sua casa, a sua mansão, ele diz: eu moro numa mansão, eu tenho um palácio para governar, e Deus não tem uma morada, não tem uma casa para habitar. Aí Davi então inventa de construir um templo fixo, só que Deus não mandou construir templo fixo, Deus mandou construir o tabernáculo, exatamente porque a presença de Deus, ela está sempre em movimento, e aquela tenda, ela estava em movimento no meio do povo, revelando a presença de Deus no meio daquele povo. Quando Deus manda construir o tabernáculo, Deus determina as cores, Deus determina o tamanho, Deus determina, querido, todas as minúcias do tabernáculo, e todos os trabalhadores do tabernáculo, inclusive os que cuidaram dos metais, como Aholiabe e Bezaleel, e todos que trabalharam ali, foram homens que receberam dons de Deus para construir aquela tenda chamada tabernáculo. E por que foi assim? Foi assim porque eles não estavam construindo uma coisa qualquer, eles estavam construindo um lugar onde Deus iria habitar no meio do seu povo. O povo, eles habitavam nas suas tendas em volta do tabernáculo, de acordo com a ordem determinada pela palavra de Deus, mas Deus estava presente continuamente ali no tabernáculo. Como, pastor, que Deus estava presente continuamente ali no tabernáculo? Veja você que no versículo 18 o texto diz: Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, armou as suas tábuas, colocou nele os seus varais e levantou as suas colunas. Então você observou ali, deixa o tabernáculo por favor. Então você observa ali que era uma tenda, tá? Ela tinha ali os seus varais, as suas cortinas, porque eles estavam caminhando pelo deserto, e essa tenda era móvel. Quando eles iam sair, ou seja, quando a nuvem se movia, porque eles olhavam para a nuvem, se a nuvem parasse, todo mundo parava, levantava o tabernáculo. Se a nuvem se movesse, eles se moviam, porque eles estavam caminhando do Egito para a terra de Canaã. Então eles sempre olhavam para a nuvem. Por isso a tenda tinha ali a sua estrutura, colunas, varais e cortinas. Agora observe você o versículo de número 20. Diz assim: tomou o testemunho e pô-lo na arca, colocou os varais na arca e pôs o propiciatório em cima da arca. Olhe para mim, queridos, o tabernáculo estava armado. A primeira coisa que o Senhor mandou colocar foi o que? A arca da aliança. A arca da aliança era um caixote de madeira de acácia revestido com ouro, e ele tinha uma tampa. Então essa tampa é chamada propiciatório, que também era de madeira revestida com ouro, e tinha 2 querubins virados com seus rostos para a tampa da arca. Os querubins, eles têm uma função no céu. Que função é essa? Eles são guardiões da glória de Deus. Os querubins, eles sustentam o trono de Deus, eles guardam a glória de Deus. Por isso que eles estavam se voltados para baixo, porque por cima deles a glória de Deus iria descer, a glória de Deus iria aparecer. Vejam vocês que só existe uma classe de anjos que ficam por cima de Deus. Já ouviram falar nisso? Pastor, tem alguém por cima de Deus? Tem. Se você ler Isaías capítulo 6, o texto vai dizer: serafins estavam por cima dele e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Quem fica por cima? Somente os anjos adoradores, que são os serafins, que significam seres ardentes, que refletem a glória de Deus. Quem fica por baixo? Os querubins, que são o quê? Seres, que são guardiões da glória de Deus. Quando Deus mandou guardar o tabernáculo, Deus, ele mandou guardar o Éden. O que ele colocou? Querubins com espadas reluzentes, vigiando o Éden, para que o homem não voltasse e comesse da árvore da vida. Então os querubins são guardiões. Eu gosto de falar sobre isso,
sobre Isaías e sobre Ezequiel, porque Isaías vê o trono de Deus por cima, Ezequiel vê o trono de Deus por baixo. Por isso que Isaías vê serafins por cima dele, e Ezequiel vê querubins por baixo dele, e a glória de Deus se movimentando sobre os querubins. Lá no céu não existe nada inanimado, tudo é dinâmico, tudo é vivo. O trono de Deus não é uma cadeira bonita de ouro. O trono de Deus são querubins se movimentando e transportando a glória de Deus. É por isso que Isaías diz assim: a sua glória enche a terra. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que Ezequiel também vai dizer que a glória dele tocava dos céus na terra, como rodas, a roda que fala da onipresença de Deus. Ezequiel estava vendo, estava dizendo: eu estou vendo a glória de Deus, ele está no céu, mas ele está na terra, ele está lá, mas ele está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está aqui nessa noite para ser glorificado. Se você veio adorar o nome de Jesus, adore a ele nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então ele coloca a arca, depois, queridos, ele coloca a mesa, o candelabro e o altar do incenso, na segunda parte, que é o lugar santo. E depois tem a parte do átrio. Lá no átrio está o altar. Eles colocaram o vídeo ali. Se achar uma imagem para parar, fica melhor. Depois eles colocaram o vidro, ou seja, colocaram o altar e colocaram a bacia de bronze. Aonde? No átrio. Quantas partes do tabernáculo? Lugar santíssimo, lugar santo e o átrio, ou o pátio. Eu disse para vocês que eu quero falar sobre os 3 estágios do culto. Agora, onde é que começa o culto? O culto não começa no Santíssimo. O culto não começa no lugar santo. O culto começa no átrio. O que isso significa, pastor? Quando a congregação se reunia, obrigado, está perfeito isso aí. Quando a congregação se reunia, eles se reuniam no átrio. O átrio, ele também era cercado, não era um lugar aberto, não era todas as pessoas que entravam no átrio, mas era quem? Aqueles que queriam ter um encontro com Deus, aqueles que queriam participar das coisas que Deus estava revelando para o seu povo. Ali tinha uma porta que se abria e eles entravam, mas quando eles entravam no átrio, queridos, a primeira coisa que eles deparavam era com o quê? Com o altar do holocausto. Olha para mim, o que significa o altar do holocausto? O altar do holocausto, queridos, ele significa um lugar de sacrifício, ele significa um lugar de morte, ele significa um lugar onde você não pode passar dali antes que o sacrifício aconteça. E que sacrifício é esse, pastor? Esse sacrifício, ele representava a morte daquelas pessoas, ele representava a morte do adorador, ele representava a mudança do estado do adorador, porque quando o adorador entrava no átrio, Tiago, o adorador entrava cheio de pecado, o adorador entrava cheio de adultério, o adorador entrava cheio de mentira, o adorador entrava cheio de impureza. Só que havia uma ordem de Deus ali: ninguém vai me adorar se estiver em pecado, ninguém vai me adorar se estiver impuro, ninguém vai me adorar se não for santificado, ninguém vai me adorar se não morrer para o mundo, para receber nele a minha vida, o meu sopro, a presença do meu Espírito. É por isso que havia ali na entrada o altar. E naquele tempo, queridos, o que acontecia? Acontecia o sacrifício substitutivo, onde o sacerdote trazia um animal, um cordeiro, um bode, e ele era sacrificado, e a carne dele era queimada sobre o altar do holocausto. Altar do holocausto, repita comigo: altar do holocausto. Digo, altar do holocausto servia para queimar a vítima, simbolizando a morte do pecador e a ressurreição de um adorador. Só quem entendeu, dá glória a Deus. Diga comigo: quando morre um pecador, nasce um adorador.
Mas Deus não recebe a adoração de quem está em pecado. Por isso que há separação. Primeira coisa, tem uma cortina, tem uma separação, porque o mundo não adora, o pecador não adora. Não existe esse negócio, cada um adora do jeito que quer, cada um adora do jeito que quiser. Ah, não, mas a música que ele está cantando é tão bonita. Nós vimos nesses últimos tempos, devido ao crescimento do mercado gospel, o cantor canta, beber, cair, levantar. O cantor canta, vou ter 10 mulheres na noite, vou dormir com não sei quanto, e depois quer terminar o show dele. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Queridos, e muitos, olha, o cantor está adorando a Deus. O cantor está cantando, mas adorando a Deus não. Por quê? David Peterson, irmãos, vai dizer que adorar a Deus é prestar a Ele culto de louvor, de adoração, de acordo com as na forma como Ele revela e de acordo com as orientações que Ele nos dá. Presta atenção nisso. Nós só podemos adorar a Deus porque Deus se revelou a nós e nos permitiu adorá-lo. Se Ele não vem, se Ele não permite, se Ele não vem até nós, nós não poderíamos adorar. Agora Ele veio, mas Ele diz assim: eu quero ser adorado, mas eu quero ser adorado dessa e dessa maneira. Ele não aceita qualquer tipo de adoração, Ele não aceita qualquer tipo de louvor. Ah, pastor, mas o senhor está falando da música? O senhor está falando da letra da música? O senhor está falando do ritmo da música? O senhor está falando se eu posso tocar uma bateria, um teclado, um violão? Porque a igreja por muitos anos, a bateria não, o pandeiro não, o violão não. Não, eu não estou falando disso. Eu estou dizendo para você que as orientações que Deus dá para nós não é acerca do instrumento que você vai usar, mas é a respeito da tua vida. E a primeira coisa que eu quero te dizer, queridos, quando é que o nosso culto não é aceito? Quando é que o nosso culto não é recebido? Quando ele tem cheiro de carne. Deus detesta cheiro de carne. É por isso que Ele manda queimar a vítima. É por isso que Ele manda assar. É por isso que Ele manda queimar. Quem não é queimado não pode adorar. Quem não passa pelo fogo não pode adorar. Lá na entrada da tenda da adoração, onde Deus vai se manifestar, está o altar do holocausto. Você não pode pular. Ah, pastor, eu quero adorar, eu quero cantar, eu quero tocar, mas eu não passo pela cruz. Eu não passo pelo Calvário. Eu não quero crucificar o meu eu não quero crucificar os meus pecados, eu não quero morrer. Eu quero adorar aqui, mas eu quero continuar nas minhas baladas. Eu quero adorar aqui, mas eu quero continuar, pastor, lá nos meus adultérios. Eu quero adorar aqui, pastor, mas eu quero continuar com minhas mentiras. Eu quero adorar aqui, pastor, mas eu quero continuar cantando todo tipo de música de louvor. Eu quero adorar a Deus, quero adorar a Baal, quero adorar a Mamon, quero adorar de qualquer maneira. Não, querido. Deus quer, a primeira coisa é que você morra para você e viva para Ele. Adorar é viver. Adorar não é cantar, adorar é viver. Quando você está cantando, quando você está pregando, quando você está fazendo qualquer coisa para Deus, você, queridos, não está adorando a Deus pela sua música. Você não está adorando a Deus pelo que você fala. Você está adorando a Deus pelo que você é. E se você fala o que você não é, pode cantar a música mais linda: no jardim secreto da adoração estou. Que secreto? Qual é o teu secreto? Glória a Deus. Eu tenho um versículo aqui em Amós. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar, que eu tinha anotado, como eu disse para vocês. E o esboço não chegou na igreja, alguém carregou esse esboço, sumiu por aí. Mas Amós, queridos, Deus vai dizer através desse profeta que a música daquelas pessoas, olha, Amós capítulo 5, versículo 21, diz assim: desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me exalarão bom cheiro, e ainda que me ofereçais holocaustos,
oferta de manjares, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o som dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Por que Deus está rejeitando o culto de Israel? Por que Deus está rejeitando o culto desse povo? Porque era um povo, queridos, que não havia tomado a decisão de ser exclusivo para Deus. Eles queriam adorar a Deus, mas queriam adorar a outros deuses. Eles queriam prestar culto a Deus, mas queriam continuar nos seus pecados. Seus olhares estavam para as outras nações. E Deus está dizendo: se não morrer para você, se não morrer para o outro, não pode ser um verdadeiro adorador. Para que você entenda, pastor, mas nós estamos no Novo Testamento e o Senhor está falando isso com base no Antigo Testamento. Eu gostaria que você observasse comigo Romanos capítulo 12, versículo 1. O texto vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha para mim aqui, queridos. Sacrifício. A palavra sacrifício fala de morte. E Deus me chamou a atenção essa semana, pensando nessas coisas, e o Espírito Santo falou comigo: o culto é feio. O culto começa feio, o culto não é bonito. Porque o culto de Deus tem morte. O culto de Deus tem fumaça. O culto de Deus tem cheiro de carne queimada. O culto a Deus tem sangue. O culto a Deus tem vítima. Queridos, nós precisamos nos despertar, porque nesses últimos dias Satanás tem atacado a mente das pessoas e tem enganado as pessoas, porque as pessoas estão indo à igreja como se fosse ao shopping, estão indo à igreja como se fosse ao cinema, estão indo à igreja como se fosse a um passeio na praça ou qualquer lugar. Quero ouvir uma música bacana, quero um som agradável, quero uma imagem agradável. Nós, como pastores, somos bombardeados na internet. Olha, pastor, quer ter um culto agradável? Invista no telão. Quer ter um culto agradável? Invista no som assim. Quer ter um culto agradável? Faça isso e mais aquilo. As pessoas estão, queridos, presa a algo superficial. E aquela mulher samaritana, ela foi instruída por Jesus, quando ela pergunta para Jesus: Jesus, onde é que nós vamos adorar? Onde é, Jesus? Nossos pais adoravam nesse monte, os judeus dizem que é no templo. E o Senhor, o que o Senhor diz? Jesus: o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Olhe para mim, a adoração começa com arrependimento, a adoração começa com transformação, a adoração começa com mudança de vida. Se não há transformação, se não há arrependimento, se não há mudança de vida, se não há sacrifício, se não há morte do eu, o culto não vai acontecer. Para que o culto aconteça, eu preciso morrer, para que o adorador, aleluia, seja revelado pela graça de Deus na nossa vida, em espírito e em verdade. Então, o primeiro estágio da adoração é o estágio do altar do holocausto, é o estágio do calvário, é o estágio da morte do pecador para a ressurreição do adorador. O meu culto será um culto verdadeiro, não pela música que eu cantar, não pelo quão alegre eu tiver, não pela emoção que eu manifestar, mas pela vida que eu viver diante do meu Deus, diante do meu Senhor. Às vezes vai ter um dia que os meus sentimentos vão estar abalados. Às vezes vai ter aquele dia que eu não vou conseguir tocar o violão como eu toquei hoje. Tem dia que as notas nem vêm. Às vezes vai ter aquele dia que eu não vou conseguir soltar a minha voz como eu solto hoje.
mas dentro de mim há um adorador, dentro de mim há um altar levantado continuamente ao Senhor, para a glória do nome dele. Alguém vai olhar para você e vai dizer: você não cultuou hoje, você não deu nem glória, você não deu nem um aleluia, mas o Senhor vai olhar para você e vai dizer: eu tenho prazer na tua vida, eu tenho prazer na tua alma, eu vejo em você um verdadeiro adorador, no teu trabalho, na tua casa, como mãe, como pai, como irmão, como trabalhador, como empresário, como a pessoa que você é, revela e atrai a glória de Deus para você. Glória a Deus. Segundo estágio do adorador, vamos pensar agora que passamos pelo lugar, pelo altar. Aí tem a bacia de bronze. A bacia de bronze, irmãos, o bronze era um metal espelhado, onde o sacerdote chegava e via se havia alguma sujeira, algum defeito, e eles lavavam ali as suas mãos e os seus pés para entrar no lugar santo. Preste atenção, você foi perdoado, você foi purificado por Jesus, mas você não vai poder adorar se você não tiver a purificação pela palavra. A água significa a palavra de Deus. É por isso que nós insistimos com os músicos, com os cantores, com aqueles que apresentam louvor, dizendo para eles: leia a Bíblia, leia a palavra, ora, porque você só vai ser um adorador verdadeiro quando você conhecer as orientações daquele que você vai adorar. O que Jesus fala para a mulher samaritana? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Como você vai adorar sem conhecer? Você só adora se você conhecer. É por isso que Oséias, capítulo 6, versículo 3, o texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia. Quanto mais você conhece de Deus por meio da sua palavra, você adora Ele em espírito e em verdade, com conhecimento. Depois, queridos, que a gente passa por esse estágio, aí tem uma cortina, tem uma porta, e ali, olha, você está observando, tem a bacia de bronze. Aí você vai subindo, passou pelo altar do holocausto, tem a bacia de bronze. Aí você vai adentrar no tabernáculo. Pastor, o que tem no tabernáculo? Ah, glória a Deus. Queridos, lá dentro do tabernáculo, a tenda, chamada tenda da congregação, a primeira parte, o Senhor mandou que Moisés colocasse ali 3 coisas. Número 1, altar do incenso. Pastor, o que é o altar do incenso? É o teu louvor. As especiarias que eram oferecidas ali foi indicada pelo Senhor. Ele ordenou para Moisés, diga para Arão, que tem que ser um óleo assim, assim, tem que ser um incenso assim, assim. Ele vai derramar o incenso e vai colocar fogo no altar, e esse cheiro vai subir à presença de Deus, e Deus vai sentir esse cheiro. Glória a Deus. O que isso representa para nós? O nosso altar do incenso é o nosso louvor, é a nossa adoração. Mas esse altar é puro, esse altar é consagrado. Não se pode colocar qualquer música, qualquer louvor, qualquer coisa dentro deste altar. Tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Eu volto a repetir: não é a vontade do adorador que prevalece, é a vontade daquele que é adorado. Nós precisamos adorar a Deus mediante a sua revelação, pela orientação que Ele nos dá. Aleluia, glória a Deus. E aí, queridos, eles colocavam o altar. Chegou um momento que Deus mandou os filhos de Arão, Deus mandou os sacerdotes adorarem. E aí apareceu lá um Nadab e Abiú, que disse que ia adorar também. E aí pegaram lá um óleo qualquer, era dessa turma de hoje aí. Não, o importante é a intenção. Nossa intenção é adorar a Deus. E aí pegaram, queridos, aquele óleo e chegaram lá. Arão e os seus filhos derramaram o incenso e adoraram a Deus. A fumaça subiu e o nome do Senhor foi glorificado. Mas Nadab e Abiú, eles chegaram ali e derramaram aquele óleo deles que eles levaram, segundo a ideia deles, segundo a vontade deles, no incenso. Sabe o que aconteceu? Na hora que eles derramaram aquele óleo, eles deu um incêndio, e aquele incêndio queimou-os.
Aquele incêndio destruiu-os. Porque, queridos, uma adoração falsa, uma adoração equivocada, mesmo que a intenção seja para adorar a Deus, ela provoca destruição ao invés de produzir edificação. Tem muita gente produzindo incêndio nas igrejas por aí. Tem muita gente com fogo estranho por aí. O fogo estranho é muito perigoso. Nós precisamos ter muito cuidado. Nem todo culto é culto, porque o culto não é para mim, o culto é para Deus. Os maiores cultos são os piores cultos para Deus. Pastor, como é isso? A minha Bíblia, queridos, conta uma história. No segundo livro do profeta Samuel, nós temos aqui uma história no capítulo de número 6, que Davi, ele resolveu buscar a Arca da Aliança, essa arca que estava lá no Santíssimo. E Davi então vai buscar a Arca da Aliança. Ele toca a trombeta, 30 mil, só gente graúda, só gente grande, porque o texto diz aqui: e tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30 mil. O pobre não foi, o pequeno não foi, podia ser crente do jeito que fosse, o que estava em consagração, o que estava em jejum, o que estava em oração, não foi. O que obedecia a palavra de Deus não foi. Foi o empresário, foi o grandão, foi o ancião, foi aquele que tinha o nome reconhecido. E deu muita gente, deu 30 mil para esse culto que Davi marcou. Davi comprou um carro novo. Imagine um trio elétrico novo, sonzão, pauleira, como diz o pessoal por aí. E a festa era grande, era bonita. Foi lá, pegou a Arca da Aliança, colocou em cima do carro e saiu tocando os melhores cantores. Era crente? Ninguém sabe. Estava santificado? Ninguém sabe. Tinha orado? Ninguém sabe. Tinha jejuado? Ninguém sabe. Mas pegou os melhores, que é hoje o que essa turma está fazendo. Hinos de crente tocados por gente usando maconha, cocaína, gente usando droga, participando de show evangélico, e crente ainda pagando para ir. Porque não se exige hoje músicos crentes, se exige hoje músicos sob a excelência do secular, sobre a excelência do mundo, e eles vão para lá, tá? Enche a cara de droga, enche a cara de tudo, e depois vai tocar lá, né? Quando estiver frente ao mar, né? E vai tocar qualquer outra música, porque é show, não é culto. Olha para mim, Deus não está interessado em show, Deus está interessado em culto. O culto passa pelo sacrifício do adorador, onde ele desaparece para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem tem que aparecer na adoração é aquele que é adorado. Glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. E Davi vai para aquele culto. Imagine eu pregando para um culto com 30 mil pessoas. Imagine você cantando para um grupo, para um culto com 30 mil pessoas. Não é um cultão? 30 mil pessoas no culto? Não é um sucesso? Se fosse a gente ia para a rede social. Não foi um sucesso. Pensa no culto. Mas e Deus? O povo vai cantando, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, mas Deus não estava no culto. Aí eles insistiram tanto, Deus foi e parou em cima de uma pedra. Deus gosta de pedra. Oh, Deus tremendo. Porque a pedra representa Cristo. Lá na eira de Nacon tinha uma pedra. Aí os bois vão. Quando os bois vão passando, tropeça nessa pedra. Sabe por quê? Se você adorar a Deus em espírito e em verdade, ele é uma pedra que te sustenta. É o teu sustentáculo, é o teu alicerce. Mas se você adora a Deus de forma errada, ele vira para você uma pedra de tropeço. É o que está acontecendo na vida de muita gente. Tem tanta gente com a vida destruída porque não adora a Deus em santificação. E a vida é destruída. É destruída. Então os bois tropeçaram. Quando os bois tropeçaram, Uzá foi tocar na arca. Quando ele foi tocar na arca, quem estava lá? Deus. E Deus às vezes ele é como um raio, como um fogo consumidor. Aí Deus fez isso, ó. Atravessou Uzá. O adorador que estava em pecado foi fulminado
pela presença de Deus, morreu na hora. Porque foi tocar na arca, foi tocar na glória de Deus. Cuidado quando você acha, né? Quando a pessoa chega, por favor, aqui, presbítero Jarbas, faz favor aqui. O maior perigo da nossa vida é isso aqui, irmão. Nossa, você arrebentou no louvor hoje, hein? Nossa, cara, você tocou demais. Nossa, você é top, você é top. E Deus? É para mim ou é para Ele? É para nós ou é para Ele? Nós temos que ter muito cuidado com isso, querido, porque o nosso culto não é atestado pelas pessoas e pelo que você achou, pela emoção que você sentiu, pela lágrima que você chorou, pelo sorriso que você deu, mas é Deus que precisa receber o nosso culto. Davi estava muito feliz, a turma estava feliz, afinal de contas, Davi, Deus te aprovou, 30 mil pessoas, ninguém nunca fez isso, ninguém nunca realizou um culto desse, ninguém nunca realizou uma cruzada desse, mas Deus está dizendo, Nananina não, carro novo, esse tipo de música, todo mundo em pecado, ninguém santificado, não estou nesse negócio. E Deus, para poupar Davi, imediatamente ele apareceu e trouxe a lição, fulminou Uzá. O texto vai dizer que ele passou a chamar Pérez Uzá. A palavra Pérez no hebraico é caminho, rotura. Deus atravessou Uzá, Deus abriu um caminho no meio do homem. E aí Davi chorou, deixa essa arca aí, não quero essa arca mais não, deixa aí. Deixaram a arca na casa de Obed-edom. 3 meses alguém foi lá dizer, olha, a casa de Obed-edom prosperou por causa da arca. Sabe por quê? Diferente de Uzá e de Aiô, Obed-edom viu o que era a arca, o que era a presença da arca, e certamente ele tratou a arca com a reverência que ela merecia. E Davi agora faz a pergunta que ele tinha que fazer antes. O que Davi pergunta? Como virá a mim a arca do Senhor? Como virá a mim a presença do Senhor? Aí Deus vai falar para ele: primeiro, altar do incenso. É da forma que eu ensinei. Olha para a palavra, Davi. Observa a palavra, o óleo é assim, assim, assim. Davi, o sacerdote, é só sacerdote que pode carregar a arca. Davi, a arca não pode ir em carro novo, tem que ser nos ombros dos levitas. Somente os coatitas podem pegar a arca num varal e carregar. Não é qualquer um, Davi. Tem que santificar o povo para que a arca seja trazida. Aí Davi santificou o povo, aí Davi sacrificou. O texto, irmão, o culto é tão feio, esse culto que era de 30 mil pessoas, que estava bonito, bastante bonito, ele ficou tão feio, porque você imagina, eles iam aqui com a arca no ombro, né? Já pesou, não pesou? O negócio que é no carro é leve, bacana, né? Olha que culto leve, que top. Já ouviu alguém falar isso? Que culto leve, que top, só que o culto é pesado. É por isso que pesa aqui no altar. É por isso que, independente do que você pensa, do que você acha aí no banco, alguém precisa pagar o preço nas madrugadas. Alguém precisa pagar o preço do jejum. Alguém precisa conversar com Deus para saber o que Ele quer. Porque Deus não nos ordenou a fazer show, Deus nos ordenou a glorificar e adorar e a exaltar o nome dEle. E é para isso que nós estamos aqui. Então a glória de Deus, a presença de Deus, ela é trazida nos ombros, 2 na frente, 2 atrás, e vão levando a arca, e a cada 6 passos, presta atenção na dificuldade desse culto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a cada 6 passos, para e faz um sacrifício. Tem que morrer uma vítima aqui, para a arca chegar, até chegar em Jerusalém. A cada 6 passos um sacrifício, a cada 6 passos um sacrifício, a cada 6 passos um sacrifício. Veja que a cada 6 passos vai morrendo o pecado, vai morrendo a miséria, a transformação vai vindo, o sangue vai purificando, aleluia, para que a glória de Deus apareça. Não é a glória do rei, não é a glória do carro, não é a glória do sacerdote, mas é a glória de Deus que precisa aparecer na nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. E como eu estava dizendo aqui para vocês, o altar do incenso, aí tinha também a mesa dos pães da preposição. Essa mesa fala de quê, irmão? De comunhão. Pão fala também do alimento da palavra. O adorador tem que se alimentar na mesa do Senhor. Ei, adorador,
Como que está a sua comunhão com Deus? Você conversa com Jesus, você fala com Jesus, você caminha com Jesus, você conhece a Jesus. Mesa fala de comunhão. Mesa é onde alguém se assenta para se alimentar, para comungar, para conversar, para projetar, para programar. Quando nós sentamos à mesa do lugar santo, a presença de Jesus vai estar ali, aleluia, para nos revelar o seu querer, para nos encher dele, para que a glória de Deus seja vista na nossa vida. O terceiro elemento que tinha no lugar santo era o candelabro. O candelabro, queridos, era uma luminária. Essa luminária, ela tinha ali, queridos, as suas lâmpadas, e essas lâmpadas precisavam ficar acesas. Elas eram 7 lâmpadas, uma central, 3 de um lado, 3 de outro. Essas 7 representa o número da perfeição, representa o número de Deus. O que isso representa? Representa o Espírito Santo de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fala do homem, fala da vida do adorador, mas no meio está o 7, que é a presença do Senhor Jesus. Quando, aleluia, o azeite ele é colocado aqui no meio, o azeite é colocado aqui, ele desce aqui, aí quando ele enche aqui, ele espalha para essa aqui, espalha para essa aqui, espalha para essa aqui, espalha para esse, espalha para esse, espalha para esse, aí a lâmpada é acesa e a adoração acontece, a iluminação acontece, aleluia. Glória a Deus. É isso que tem que acontecer conosco. É o azeite, é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para nos encher. Sem azeite, sem presença do Espírito Santo, não tem adoração verdadeira. Aleluia, 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 aleluia. Nós precisamos desejar mais a presença de Jesus. Não são as nossas técnicas, não são os nossos meios, não é a nossa capacidade, mas é o azeite sendo derramado por meio dele, que vai enchendo a vida de um, que vai enchendo a vida do outro, que vai enchendo a vida do outro. Aí haverá luz, vão olhar para nós, vai falar: tem luz ali naquela igreja, tem brilho naquela igreja, tem fogo naquela igreja. Ah, o fogo não apaga, a lâmpada não apaga, porque tem o azeite, tem a presença de Deus. Jesus está no meio, a glória do Senhor está manifestada ali. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, nós temos aí o estágio da entrega, nós temos o estágio da comunhão, e por último, queridos, nós temos a terceira parte do tabernáculo. Depois do candelabro havia um véu, e lá atrás do véu estava a Arca da Aliança, como eu disse para vocês, com o propiciatório dos querubins voltado. O sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano. Primeiro ele tinha que oferecer sacrifício por si mesmo, presta atenção nisso, sacrifício por si mesmo, tinha que morrer. Ali aquele animal estava substituindo-os. Depois ele oferecia sacrifício pelo povo. Aí ele pegava um incensário. O incensário era tipo uma bandeja com uma alça, e ele pegava esse incensário cheio de brasa, com o sangue daquele animal, e ele entrava com aquele incensário, e ele atravessava o véu da separação, e entrava na presença de Deus. E ali ele começava a balançar aquele incensário, a fumaça subia, e ele era coberto com aquela fumaça, por quê? Para que a sua face não aparecesse diante de Deus. Veja que nem a face dos querubins podia aparecer, quanto mais a do sumo sacerdote. Ele entrava então na presença, envolto naquela fumaça, para que Deus não visse a sua imperfeição, e ali ele pegava o sangue e aspergia na tampa da arca, na tampa do propiciatório. Você está vendo ali os querubins com suas asas assim, e isso aqui é a tampa, e aqui ele chegava e aspergia o sangue aqui na tampa. Quando ele aspergia o sangue ali na tampa, queridos, acontecia algo glorioso, algo maravilhoso. Deus aceitava o sacrifício, porque o processo tinha sido cumprido. Altar do holocausto, bacia de bronze, altar do incenso, mesa
o candelabro, e agora ele adentrava na presença de Deus. Quando o sacrifício era aceito, uma nuvem agora cobria o tabernáculo. Fica de pé comigo. Oh, aleluia. Esse é o nível da presença de Deus, o nível da entrega, o nível da rendição, o nível da comunhão e o nível da presença de Deus. São 3 estágios, queridos, que nós precisamos adentrar. Quando a glória de Deus se manifestava, eu queria estar nesse culto, porque o povo se alegrava, o povo jubilava. Sabe por quê? Porque Deus estava dizendo: eu aceitei vocês, eu tornei vocês propícios, eu aceitei a adoração, eu aceitei o sacrifício de vocês. Aleluia. E a glória de Deus se manifestava ali, queridos. Preste atenção, meus irmãos. A palavra do Senhor diz que quando nós nos reunimos, uns têm salmos, outros têm cânticos, outros têm profecia, outros têm revelação. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Mas essas manifestações do culto, elas precisam ser realizadas, queridos, a partir de um processo onde nós desaparecemos e a glória do Senhor, ela vem a aparecer. Eu quero fazer um convite inusitado nesta noite. Eu quero perguntar: quem está disposto a morrer para que a glória de Deus apareça em você? Eu estou falando, queridos, do morrer da nossa carne. Eu estou falando da entrega real e verdadeira. Eu estou falando de fazer com Deus uma aliança. Eu vou até aproveitar aqui, o texto diz aqui em Êxodo, que a primeira coisa que Moisés colocou dentro da arca foi as tábuas da aliança. Tábuas de quê? Tábuas de quê? Da aliança. O que é aliança? Você tem uma aliança. O que essa aliança no meu dedo diz? Diz que eu sou casado com a única mulher, preciso respeitá-la enquanto eu viver, preciso amá-la, porque tenho com ela uma aliança de casamento. Deus, quando Ele coloca as tábuas da aliança, ali estavam as regras da convivência, ali estavam as normas do comportamento, ali estavam as normas de como se manifestar, de como entrar na presença de Deus. Aleluia, aleluia. É por isso, queridos, que nós não podemos deixar escapar o compromisso dessa aliança que nós temos com Deus. Eu quero perguntar mais uma vez, eu sei que você já fez. Quem quer renovar a sua aliança com Deus essa noite? Quem quer dizer para o Senhor nessa noite: Pai, eu quero uma aliança exclusiva contigo. Pai, eu quero ser um adorador exclusivo. Pai, eu não vou me dividir com ninguém. Pai, não importa as aflições da vida, não importa o que o mundo me ofereça, não importa a oferta que o mundo traga para mim, eu tenho uma aliança contigo, Deus, e eu quero andar e viver na tua presença. Esse é o primeiro apelo. Se você quer fazer essa oração nessa noite, diga: Deus, eu quero renovar minha aliança contigo. Diga para Deus que você quer renovar a sua aliança com Ele. Aleluia. Renova, seja um adorador verdadeiro. Vença essa atração que você está sofrendo pelo mundo e faça o compromisso de ser um adorador independente das circunstâncias. Deus quer, queridos, que você morra para a carne e se levante como um homem espiritual, como uma mulher espiritual que adora o Pai em espírito e em verdade. A segunda coisa que eu quero fazer, o segundo apelo que eu quero fazer aqui nessa noite, é sobre a reverência. Adoração exige reverência. Quando o sacrifício estava sendo feito, ninguém estava andando para lá e para cá, ninguém estava conversando para lá e para cá, ninguém estava distraído, ninguém estava vendendo, ninguém estava comprando, ninguém estava marcando viagem ou fazendo outros compromissos, porque o objetivo, olha para mim, era a glória, era a Shekinah, era a presença de Deus. Aquele que não se liga, aquele que não é reverente, aquele que não se comporta no culto, meus queridos, tem gente que vem para a igreja, aí você fala assim: vamos cantar, vamos adorar. Aí ele está conversando,
Aí ele está andando. Aí ele está olhando para um lado, está olhando para o outro. Aí ele está vendo se alguém mandou uma mensagem para ele no WhatsApp. Está vendo se o Facebook atualizou. Ô crente, você está no culto, crente, então cultua. Pastor Jonas, ninguém pode prestar um culto por você, Pastor Jonas. Só você pode prestar o teu culto a Deus. O teu culto, minha irmã, o teu culto, minha irmã, não é o que o Wesley trouxe, não é o que o Jarbas trouxe. O teu culto é o que você trouxe. E qual é o culto que você trouxe? Qual é o louvor que você canta? Qual é o louvor? Qual é o teu entendimento? Qual é o sacrifício, o serviço que você trouxe para Deus? Esse é o teu culto. Então quando você passa da porta do átrio, o mundo ficou lá fora. As outras atividades ficaram lá fora. As outras coisas ficaram lá fora. Você entrou, altar do holocausto, bacia de bronze, mesa, altar do incenso, candelabro, arca da aliança, glória de Deus, presença de Deus, Shekinah de Deus, unção de Deus, renovo de Deus, vida de Deus, cura para a tua alma, restauração para a tua alma, perdão para a tua vida. A graça de Deus se derrama sobre a vida do verdadeiro adorador. Mas você precisa entrar no nível da rendição, no nível da comunhão e no nível da presença de Deus. Se você entendeu isso, levanta a tua mão bem alto nessa noite e diga: Deus, eu quero prestar um culto verdadeiro, Deus. Eu quero prestar um culto verdadeiro enquanto cantamos. Aleluia, você vai adorando, você vai glorificando.